Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, mais uma vez aqui no canal Python DS e agora continuando a nossa maratona de vídeos da semana de aniversário do canal. Esse vídeo aqui ele é especial, eu estou gravando ele hoje, dia 21 de abril, que é o aniversário, exatamente o dia do aniversário de um ano, e ele vai ser um presente aí para os seguidores, é um presente para mim mesmo, porque eu gosto muito de compartilhar esse tipo de conhecimento. Ele é um mini curso de visualização de dados no Python. Eu fiz ele de uma forma diferente, vocês vão perceber quando estiverem assistindo, porque eu faço alguns comentários logo no começo que o vídeo vai ficar longo, mas na verdade o que foi que eu decidi? Ao invés de fazer os vídeos aos pouquinhos, eu fiz um vídeo completo de uma única tirada aí, como um mini curso em que eu peguei as 3 aulas que eu preparei, 3 módulos de análise de dados visual, usando a biblioteca Matplotlib, que é a biblioteca mais comum utilizada para ciência de dados, para análise visual como um todo, por conta da capacidade dela. Eu vou até fazer aqui uma coisa que não estava nem no roteiro, que é o seguinte: eu vou mostrar para vocês aqui a minha tela, vai aparecer aí por trás alguma coisa meio esquisita, mas percebam aqui que assim, eu estou na página da Matplotlib, estava até pegando o link para colocar na documentação aí do vídeo, como eu sempre faço. Então tem muita coisa interessante no Matplotlib para ser explorado. Com esse mini curso, é claro que assim, eu não vou ser exaustivo. Se a gente fosse fazer um curso só de Matplotlib, a gente levaria provavelmente aí alguns vídeos, várias horas, mas a gente vai conseguir fazer de uma forma bem abrangente, em 3 vídeos objetivos nesses módulos que eu começo hoje com o módulo básico, para você aprender desde a importação ali, o gráfico mais básico que existe, que é o gráfico de linhas, os elementos que você precisa passar, os parâmetros que são comuns a outros tipos de gráficos. A gente vai fazer com o uso de alguns exemplos bem simples, mas que depois você pode adaptar para exemplos reais do seu dia a dia, a geração de gráficos e nos preparar para na aula seguinte a gente começa a fazer a integração de informações estatísticas, informações da análise dos dados, anotações nos gráficos, fazer tipos diferentes de gráfico, desde gráficos mais simples, gráficos mais elaborados, e aí a gente fecha essa segunda parte que vai estar na segunda aula, e passamos para na última aula a gente ver uma parte um pouco mais avançada, que é a geração de gráficos no formato de dashboards. Então eu peguei e fiz isso de uma vez só, mas vou quebrar nesses 3 módulos para ficar mais fluido aí o estudo de vocês, mas já como presente está o curso completo, concluído, e nas próximas 3 semanas, cada semana vai sair um vídeo novo para que vocês dentro na virada aí do mês já vão ter concluído e aí estão prontos para começar a usar em muitas situações reais com esses vídeos aí que, somando tudo, vai dar cerca de 1 hora de aula, mas que com os exercícios que você vai poder fazer para depois adaptar cada um dos módulos a dados reais do seu dia a dia, dá mais tempo aí de estudo para você realmente conseguir se aprofundar e ter utilidade prática no seu dia a dia. Tá bom? Então aproveita o vídeo, fica até o final e não deixa também de se inscrever e de acompanhar as próximas aulas para concluir esse mini curso aí que a gente está deixando de presente no aniversário do canal. Um abraço e até a próxima. Então pessoal, estamos aqui com o nosso código aberto. Esse vídeo de hoje, né, como eu avisei, ele vai ser longo, mas ele vai ser, depois que eu concluir, eu vou dar uma olhadinha como é que ficou o tempo, e aí, se for o caso, eu quebro ele e vou publicando ao longo das semanas aí no canal. Mas de qualquer modo, eu preferi fazer ele de uma tacada só. São, na verdade, 3 blocos desse curso de visualização de dados no Python. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui agora, para quem já viu o básico do Python, dá para pegar esse curso a partir desse momento. Mas ele é interessante também para quem está vendo ou a playlist de estatística básica do Python ou a playlist de análise de dados com Python. Essa aqui vai ser realmente uma aula especial que eu fiz para essa questão da maratona de vídeos do nosso aniversário de um ano.
E aí a gente vai ver primeiro os visuais mais básicos, depois a gente vai pegar os visuais básicos, avançar um pouquinho neles e começar a misturar com informações estatísticas sendo apresentadas dentro dos gráficos, e por fim a gente vai trabalhar com os visuais um pouco mais elaborados, né, numa visão que eu estou chamando aqui de dashboard, mas a Matplotlib, que é a biblioteca principal, chama de subplots. É você ter um conjunto de gráficos ali para você visualizá-los de maneira integrada, para você realmente ter aquela visão que um dashboard dá, de você ter informações gráficas de principais elementos ali do negócio que você está analisando. Como sempre, eu vou deixar os 3 arquivos no nosso GitHub. Eu vou trabalhar, na maioria dos casos aqui, com dados fictícios que eu vou gerar aqui nesse momento, mas você pode pegar um arquivo de dados que você tenha e fazer a carga dele e testar a geração dos gráficos, que a forma de funcionamento vai ser a mesma que a gente vai trabalhar aqui. Se você tem dúvidas sobre como fazer essa carga, eu vou deixar o link do vídeo que a gente ensina todo o passo a passo de uso da biblioteca Pandas para a carga de dados dentro do Python. Aqui a gente vai usar o Pandas para criar nossos conjuntos de dados fictícios aqui de exemplos de brinquedo, né, ou os toy examples, como o pessoal gosta de falar, mas você consegue trabalhar esse mesmo código, essa mesma lógica com arquivos reais. Basta você ir lá na nossa playlist, se você ainda não sabe usar o Pandas para isso, que você vai aprender. Então vamos começar aqui criando um conjunto de dados bem simples. Vão ser basicamente 10 observações. Ops, eu fiz aqui a primeira falha, não carreguei as nossas bibliotecas. Então vou deixar as bibliotecas carregadas e vamos aqui novamente criar o nosso conjunto de dados. Aqui a gente pode fazer a conferência. Ele basicamente criou um conjunto bem simples com apenas uma coluna são 10 observações que vão de 0 a 9. Então o que a gente vai fazer aqui é a primeira coisa. A gente está usando aqui a biblioteca Matplotlib, tem esse padrãozinho aqui de importação da biblioteca, que é bem comum. Praticamente tudo que você vai ver sobre Matplotlib, sobretudo para essa parte do PyPlot, que é a parte de visualizações, ele vai sempre trabalhar com esse apelidinho aqui de PLT. Então a gente vai chamar o plt.plot, e aí ele vai gerar para a gente, aqui não gerou nada por enquanto, mas na verdade basta a gente ver aqui na nossa aba figuras. Se você tiver em outro tipo de IDE, se você tiver, por exemplo, no Colab, que a gente usa bastante nos nossos vídeos da playlist de análise de dados, você já teria visto ela direto. Se você tiver no Idle também, você vai ter uma janelinha aqui aberta aqui. No Spider ele tem essa área aqui das abas, em que você tem o explorador de variáveis, a ajuda, as figuras e os arquivos do seu diretório. Então vamos aqui deixar agora, a partir desse momento, sempre aberta a nossa aba de figuras. Geramos o nosso gráfico. Então basicamente assim, quando você chama o plot, que é a função mais básica de visualização da Matplotlib, ele vai gerar um gráfico de linha simples, e aí ele já vai pegar, os valores padrão e vai passar para você. Ele gera aqui similar a uma série temporal, né, em que você tem aqui no eixo vertical as observações, e no eixo Y você tem aqui a linha do tempo, né? Então vamos agora criar um outro conjunto de dados de exemplo. Agora a gente vai fazer o inverso. Ao invés de a gente ter o gráfico ascendente, a gente vai ter o gráfico descendente. E aqui a gente vai adicionar um primeiro parâmetro. Então percebam que sempre que você está, praticamente todos os gráficos, o primeiro parâmetro sempre é o dado que você vai trabalhar. Depois desse primeiro parâmetro, você vai ter vários outros, e tem um aqui que é bem comum, que é o parâmetro color, que você define a cor da linha. Então percebam aqui o que ele fez. Ele gerou o mesmo gráfico. O Gzinho aqui é o de green. Então, muitas cores você vai basicamente alterar aqui, colocando a primeira letra da cor em inglês, que vai funcionar. Para você não ter que decorar, você decorando isso, que é a primeira letra que normalmente vai funcionar. Então você pensa, eu quero um laranja ou orange, então você bota um Ozinho ali
E aí, se existir, eu botei o correto, Jânio? Se existir, ele vai gerar. Se não existir, ele dá essa mensagem que apareceu aqui. Deixa eu ver se minha tela está cobrindo. Não, está aqui direitinho, dizendo que eu passei um argumento errado, ou seja, não existe aquela cor. Então você pode ir testando aqui e vendo as cores existentes, ou você pode ir no help. Se você vier aqui em help plt.plot, ele vai abrir uma ajuda, e logo aqui ele tem uma série de cores disponíveis. Se você entrar também no Google e procurar pela documentação do Matplotlib, eu vou deixar o link da documentação na nossa descrição do vídeo, você vai ver que tem várias outras formas de você trabalhar com cores, mas aqui estão algumas das cores principais, né? Então vamos deixar dessa forma e sigamos aqui para o próximo exemplo, né? Aqui só mexeu com a cor novamente. Só que agora o que a gente vai fazer aqui? Nesse exemplo a gente vai começar a personalizar algumas informações adicionais do nosso gráfico. Então aqui o início vai ser o mesmo gráfico anterior, que foi isso que foi plotado. Depois a gente vai passar aqui as informações do título, da legenda, né, do label do nosso eixo Y, ou seja, o que vai aparecer aqui no eixo vertical, e a legenda, o label, né, o rótulo do nosso eixo X, ou seja, do nosso rótulo, do nosso eixo horizontal. Quando você vai fazer isso, um cuidado que você tem que ter é o seguinte: se você está trabalhando num ambiente como o Spider, que é esse que eu estou, se você está trabalhando no Jupyter Notebook, no Google Colab, em todos eles você consegue rodar o gráfico dessa forma que a gente está fazendo aqui, ó. Eu seleciono todas as linhas aqui que eu quero que seja executado. Se for lá no Jupyter, você põe todas essas linhas em uma única célula e executa aquela célula, que é o equivalente aqui no Spider quando você seleciona um trecho e manda executar. E vejam que ele fez ali todas as nossas configurações: o título do gráfico, o rótulo do eixo Y, o rótulo do eixo X, e aí você consegue fazer sua personalização. Vamos só colocar aqui aniversário Python DS, para deixar nossa comemoração aqui. Vamos mexer aqui, falar aqui embaixo é a linha do tempo. E aí, novamente, eu tenho que gerar dessa forma. Vejam o que aconteceria se eu rodasse separadamente. Rodei só isso, e agora eu vou rodar só isso aqui de baixo. Ele gerou aqui só esses elementos de baixo aqui, ó, sem nada plotado. Porque eu não disse que eu queria plotar alguma coisa, então eu tenho que fazer em conjunto. O outro detalhe em relação a isso, Jânio, eu estou usando, por exemplo, uma IDE como o IDLE ou o Visual Studio, ou qualquer IDE que não tem essa integração aqui da execução com as linhas ou os pedaços de código. Normalmente você teria que colocar aqui um comando adicional chamado plt show. O plt show, se eu adiciono, ele vai ter o mesmo resultado que tem eu rodar sem ele nessa ideia que a gente está e nos notebooks. Então vejam que não vai mudar absolutamente nada. Ele rodou novamente o gráfico. O que o plt show faz é o seguinte: quando você está rodando aqui o Matplotlib, na hora que você chama aqui o plt e joga para dentro dele essas linhas, depois joga para dentro dele essas outras aqui, ele está gerando um objeto dentro do seu plt, e no final ele vai esperar que você mande exibir aquele resultado. Nessas ideias mais ligadas à análise de dados, você não precisa disso aqui, porque ele já funciona por padrão, rodando tudo de uma vez. Mas, por outro lado, gera o problema que você não pode ir executando parcialmente, você tem que executar tudo de uma vez. Então, vamos aqui para o próximo exemplo. Acrescentar mais de uma linha no mesmo gráfico. Jânio, eu estou aqui com uma linha, imagino que eu preciso ter mais informações aqui.
Essa primeiro vai ficar um exemplo bem simples, vai aparecer um X na nossa tela, mas o importante é vocês perceberem o seguinte, ó, primeiro eu estou plotando aquele primeiro conjunto de dados, que era a linha subindo, agora depois ploto o segundo conjunto de dados, que é a linha descendo, e aí os elementos daquele gráfico, e aí eu estou adicionando uma coisa a mais. Como eu tenho mais de um gráfico, eu posso colocar uma legenda para identificar o que significa cada um dos gráficos que a gente tem sendo apresentados. E aí você usa o plt.legend. Dentro do plt.legend você passa as legendas no formato de uma lista do Python. E aí você pode colocar opcionalmente esse argumento lock, que é para dizer a localização. Eu gosto sempre de trabalhar com a localização best, porque o Python vai tentar alocar a sua legenda em um local que não atrapalhe a sua visualização. Então vejam aqui o que ele fez, gerou uma visualização, gerou outra, preencheu os dados adicionais, colocou as legendas, de forma bem simples. Agora a gente vai fazer aqui mais um trabalhinho aqui, que é gerar um outro conjunto de dados. Agora a gente está gerando dados aleatórios. Quem tem dúvidas sobre o que está sendo feito aqui com esse random, tem um vídeo no nosso canal, que é um vídeo em que eu falo sobre sorteio de dados, e nesse vídeo eu explico um pouquinho dessa biblioteca. Eu vou deixar o link, é um vídeo antigo, mas é um vídeo que foi inclusive bem acessado, porque ele é de um exercício comum em programação, que é você conseguir fazer sorteio, amostragem de dados com reposição, sem reposição. Então eu vou passar o link para quem quiser entender melhor isso aqui, mas basicamente eu estou gerando um conjunto de dados aleatórios aqui. Então vamos lá. E aí, depois que eu gerei esse conjunto de dados, eu vou calcular a média desses valores e vou definir uma meta aqui, que essa meta vai ser plotada junto com o nosso conjunto de dados. Então, a nossa meta vai receber o valor da própria média e ela vai ser repetida. A quantidade de dados que eu tenho no meu conjunto de dados, a gente vai repetir essa meta e vocês vão entender para que a gente vai fazer isso. Criei aqui também uma variável chamada legendas, que vai substituir a passagem direta dos argumentos, como a gente fez ali em cima. Então vamos criar tudo aqui, tudo criado. Se você quiser ir conferindo, eu estou fazendo rápido aqui para focar na visualização, mas é claro, você pode ir parando, dando pausa no vídeo, conferindo o que está sendo gerado aqui. A gente agora tem um arquivo dados exercício, a gente tem um arquivo média, desculpe, não um arquivo, não, uma variável média, que está aqui o valor, e aí na meta, vejam o que ele fez aqui, ó. Se eu abrir, ele vai ter o mesmo valor repetido aqui diversas vezes, uma vez para cada uma das observações que eu tenho. Isso aqui vai servir para eu criar uma linha reta dentro da minha visualização. Então vamos plotar aqui. E aí eu vou plotar tudo de uma vez que a gente tem aqui. Depois eu passo e explico os pedaços desse gráfico. Vamos deixar aqui na nossa área de figuras. Pronto, então vejam o que aconteceu. Primeira parte do gráfico, plotou os dados do exercício. E aqui usou a cor orange, que eu tentei ali atrás e deu erro. O orange, ele já usa o nome completo da cor e não apenas a inicial. Então vamos aqui, ó, ele plotou esses valores em laranja, são os dados fictícios que a gente criou ali do nosso conjunto de dados. A linha reta que ele tracejou, ele criou isso a partir disso aqui, da meta. Como eu fiz uma repetição, eu fiz um loop for. Isso aqui também está ensinando a fazer esse tipo de artifício na nossa playlist de fundamentos de Python. Então, se tiver dúvida sobre esse ponto específico, mas na prática, vejam aqui o que ele gerou. Ele gerou uma série de valores repetidos com o mesmo tamanho do meu conjunto de dados original, sendo que para cada uma das observações ele plotou a média como se fosse a meta aqui. Imagina que aqui a gente está falando, sei lá, das vendas, da produtividade de uma organização, e aí você de alguma forma definiu lá, a minha meta vai ser a média dos valores passados. Então você travou aqui e aí você consegue fazer a comparação
das observações, dos resultados com a meta que você tinha aqui. Então, a gente gerou da mesma forma simplificada lá de cima do xizinho, a gente plotou primeiro os dados, depois plotamos a meta. Aqui eu fiz uma configuração adicional, que é o alfa. O alfa, ele é um valor decimal que você pode colocar normalmente entre 0 a 1, e ele vai definir o nível aqui da transparência dessa cor. Então ele vai deixar cores mais fortes, mais taxadas, ou cores mais suaves, se você aumentar ou diminuir esse alfa aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, vou colocar bem baixinho o alfa aqui e gerar novamente o nosso gráfico. Então percebam que quanto menor o alfa, menor vai ficar, mais transparente, vamos dizer assim, mais suave vai ficar ali aquela cor. Plotamos as legendas, como eu falei, ao invés de digitar direto ali, eu criei uma variável por fora. Configuramos o título, configuramos os nossos rótulos dos eixos Y e dos eixos X. Então, com isso a gente termina a primeira parte aqui. Vocês viram que assim, com poucas linhas a gente conseguiu fazer bastante visualizações diferentes, e essas visualizações agora é só você usa a criatividade, substitui esses dados fictícios que a gente criou aqui pelos dados de um data frame qualquer que você carregue aí a partir de um arquivo Excel, de um arquivo CSV. E aí, ao invés de você passar o dado completo como eu estou passando, você iria travar a coluna que você quer analisar ali nos seus gráficos, nas suas figuras. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente finalizou então o primeiro módulo. O segundo e o terceiro já estão prontinhos aí no forno, só esperando realmente a data de publicação. Então continua acompanhando aí que nas próximas semanas o final do presente do aniversário aí do Python DS vai estar pronto aí para vocês acompanharem, curtirem, comentarem, aprenderem e utilizarem principalmente, que é a parte prática. Se ainda não está inscrito, aproveita os cards que vão aparecer agora para fazer a inscrição, ver a playlist que está sendo sugerida, ver os vídeos que a gente comentou ao longo da aula, tá bom? Então, compartilhe também com quem precisar, deixa o comentário para a gente estar sempre evoluindo. Um abraço e até a próxima.